Gostaram da minha camisa quadriculada, gente? Tô voltando, parece, né? Não é o pastor Josemir, viu, gente? É o pastor Sérgio. Eu até falei, se o pastor Josemir colocar um óculos, mas são irmãos em Cristo, glória a Deus. É uma alegria muito grande receber o pastor Sérgio aqui. Já queria trazê-lo em outro momento, em outra oportunidade, mas eles têm uma igreja que tem uma demanda muito grande, uma igreja muito poderosa, inclusive. Eu acho que a gente tem que fazer uma caravana para ir lá conhecer a igreja. E a gente está muito feliz, a pastora também presente. E ainda vem o apóstolo Adalto e o pastor Jonatas. Aí a festa ficou completa. Também a pastora Mariana, que nos abençoou tanto aqui. Meu Deus do céu, que Deus abençoe vocês grandiosamente. E eu sempre digo que toda pessoa de Deus carrega uma palavra. E toda pessoa que tem uma palavra, essa palavra muda ambientes, cenários, destrava destinos, dá identidade. E eu acredito que o Senhor falará conosco mais uma vez. A você que está assistindo aí na sua casa, pelo canal do YouTube, Deus abençoe. Receba também, vai dando feedback se está chegando bem a imagem e o áudio também para você. Vamos receber com alegria. O pastor Sérgio vai ministrar os nossos corações da Shekinah de Ilhéus. Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, amém. Feliz de estar aqui pela primeira vez na CEMAP, né? Uma honra muito grande. Louvando a Deus pela vida do apóstolo George, sua família. Sempre está conosco lá quando a gente faz um convite. E que honra poder agora retribuir, amém. Que Deus continue abençoando cada dia mais e mais. Profetizou lá sobre a igreja. E eu falei, traga o homem para a inauguração, porque o homem foi um dos profetas que liberou sobre este lugar. Ele profetizou em um ano, no outro ano nós já mudamos de galpão. E o nome do Senhor está sendo glorificado naquele ambiente, né? Que bom que ainda existe homens de Deus que profetizam e milagres acontecem. A toda a família que Deus continua abençoando. Ao apóstolo Adalto, né? Passaria o microfone para ele tranquilo. Esse homem estava lá em Ilhéus, o céu se abriu, a presença encheu a casa. Que Deus continue abençoando. É meu intercessor, né? Além de ser o apóstolo ao qual tem nos direcionado aí, é meu intercessor. Sempre que a coisa aperta lá em Ilhéus, Deus toca nele, ele manda um áudio lá de 1 minuto, orando pela minha vida. Eu só tenho a agradecer. É um pai para mim, que Deus continue abençoando. Também pastor Jonathan, né, que está sempre conosco lá. É tudo família, né? Faz parte da nossa família. É primo de Daniele, minha esposa, né? Também está conosco a minha esposa, pastora Daniele, que Deus possa estar abençoando. Não é sempre que ela está comigo não, mas hoje ela me deu o privilégio de estarmos juntos, né? Às vezes está pregando em um lugar e eu estou pregando em outro. Eu não saio muito de Ilhéus não, eu sou pastor mais caseiro. Mas hoje eu vim visitar minha terra também, sou conquistense, né? Já tenho um tempo lá em Ilhéus. E um prazer estar com vocês. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra para o coração dos irmãos, que se encontra lá em Gênesis 41, nós vamos ler a partir do versículo de número 52. Essa palavra Deus tem falado ao meu coração, e deixa eu deixar algo para o apóstolo George, né? Ainda essa semana nós estávamos orando lá na cidade de Ilhéus, e quando eu vi essa bandeira aqui, eu só vejo a confirmação de Deus. E eu quero dizer para vocês que o ano de 2026 não será um ano fácil. Será um ano muito difícil, mas muito difícil mesmo. Será um ano de muitas guerras espirituais e nós precisamos cingir o nosso lombo. Mas nós entendemos que dias difíceis não é para nos assustar, mas o Senhor sempre alerta a sua igreja para a sua igreja se preparar. Enquanto nós estamos orando, nós oramos uma vez no início de cada mês. O dia 1º, a gente está nos 4 cantos da cidade, orando pela cidade de Ilhéus, e a gente leva a bandeira do Brasil, a bandeira da cidade de Ilhéus, a bandeira da Bahia. E agora nós tivemos a imersão de segunda para terça, e enquanto nós estamos orando pela bandeira, derramando óleo sobre as bandeiras, Deus me deu uma visão. Não é sempre que eu tenho essas visões, mas foi uma visão muito clara, onde eu via o caos, né? Não só sobre o Brasil, mas sobre algumas nações.
Mas o que eu achei mais lindo é que o profeta, ele só não traz o caos, ele traz direcionamento. Porque todas as vezes que o profeta, ele traz uma palavra de exortação e não dá direção, não confia, precisa ter direção. Não adianta liberar uma palavra e sair daqui dizendo, ó, se vira aí, não é assim. Deus sempre, quando Ele nos alerta, Ele nos dá um direcionamento. E quando nós orávamos pela bandeira, eu via coisas horríveis acontecendo, mas eu via também a casa dos cristãos marcada. Havia uma marca e nós ungimos a mão de cada irmão lá da igreja. Eu falei, chega na porta da tua casa, coloca a mão lá sobre a porta da tua casa, que você vai determinar, aqui a morte não vai entrar. E nós estamos orando, nós estamos decretando sobre o país, nós estamos decretando sobre a Bahia e nós estamos decretando sobre o Brasil. Enquanto eu ouvi aqui a levita, a pastora, louvando ao Senhor, Deus me fez lembrar e esteja orando. Impõe as mãos sobre a porta da tua casa e declare: a sua casa é lugar de bênção, a sua casa é lugar de resposta de Deus. Amém? 41:52 diz assim: José deu ao seu primogênito o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém. Esse é o texto e nós aprendemos algo na palavra de Deus. Quando Deus, Ele cura alguém, Ele faz com que nós começamos a dar nome ao processo. E foi isso que o Senhor, Ele fez na vida de José. Ele permitiu que José passasse por todo o processo, mas quando ele está passando pelo processo, que ele está saindo do processo, ele vai dar nome ao processo. Porque tudo aquilo que nós vivemos tem um propósito. Então o que você enfrenta hoje não é por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. E se nós perguntarmos para a criança, a menor criança daqui, ela vai saber contar a história de José. É muito fácil, mas se nós for pegarmos a cronologia, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Houve um tempo para tudo isso acontecer. Nós vamos perceber em Gênesis 37, versículo 18 até o 28, né? Você vai ver um José odiado pelos seus irmãos, um José que é lançado no poço, um José que é vendido como escravo. Essa história a gente já conhece, mas o que me chama a atenção na história de José, mesmo passando por tudo isso, ele vai servir com excelência. Então sacode esse irmão, diga: independente do que você está passando, sirva com excelência. Isso é fidelidade dentro do nosso anonimato. Não é sobre o que as pessoas estão vendo, é sobre o que eu carrego no meu coração. Então quando você chega em Gênesis 39, José vai ser vendido e ele vai chegar na casa de Potifar. Amém? Você está comigo aqui? Só que quando ele chega na casa de Potifar, ele poderia chegar revoltado, sim ou não? Ele poderia chegar muito chateado, porque eu tirou da minha família, eu fui vendido pelos meus irmãos, fui lançado num poço, e eu estou aqui, Deus esqueceu de mim. Talvez eu falaria isso, né? Mas José, mesmo na casa de Potifar, ele vai servir com excelência. Mesmo longe da sua família, ele serve com excelência. Deus, ele prospera tudo que José toca. Porque não é sobre Potifar, é sobre José. É sobre o que você carrega. Então, independente de onde Deus permitiu que você entrasse, não é sobre o ambiente, é sobre você. E Deus cria situações para nos colocar em lugares que você não tem que reclamar. Você vai entender lá na frente. Então, por José trabalhar com excelência, ele vai ganhar confiança e autoridade. Porque quem faz com excelência ganha confiança e autoridade. Então não sei como você faz, mas passa a fazer com excelência. Não reclame, não murmure, não pergunte a Deus por que de tudo isso, só faça. Porque Deus não te direcionou em caminhos errados. É Deus que está direcionando a sua vida. Amém? A unção não depende de cargo, ela acompanha quem carrega um coração em Deus. Então José, ele é um escravo. Mas a unção não depende se ele é um escravo ou se ele está sentado na cadeira. É o que ele carrega no coração. Eu sei o que você carrega no coração.
Eu sei o que eu carrego no coração. E isso faz toda a diferença. E nós aprendemos que quem é fiel no pouco, mesmo quando ninguém está vendo, está sendo treinado para o muito. Então você vai conhecer a pessoa quando ele tem pouco. E em tudo você deve dar graça. Em tudo você deve glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Eu não sei qual patamar que você está, mas independente do patamar, continue glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Versículo 39, do 7 ao 20, você vai ver um José sendo tentado. Mas eu aprendi uma coisa: caráter vale mais que promoção. Diga para esse irmão: caráter vale mais que promoção. Então perca a promoção, mas não perca o caráter. Perca a promoção, mas não perca quem você é em Deus. Porque essas coisas passam, mas a presença de Deus é eternamente na tua vida. Caráter vale mais que promoção. José é tentado pela mulher de Potifar, e você conhece essa história. E quando ele é tentado, uma coisa é certa: ele vai perder a posição, ele vai ser acusado injustamente, ele vai para a prisão. Fugir do pecado pode causar a perca do seu cargo. Fugir do pecado pode causar a perca de grandes coisas, mas preserva destino. O seu destino está preservado todas as vezes que você foge daquilo que te afasta de Deus. Todas as vezes que eu fujo daquilo que me afasta de Deus, eu estou preservando o meu destino. Então, prisão não é abandono, porque muitas das vezes a gente olha para a nossa situação e nós declaramos: parece que Deus se esqueceu de mim. Mas a palavra diz: se não for o Senhor, se não for o Senhor, os nossos adversários já teriam nos engolido. É o Senhor que te guarda. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te deixou só. Se não for o Senhor, você não estaria aqui nesta noite. Se não for o Senhor, você não estaria vivo. Se não for o Senhor, porque tudo é Deus, tudo é cuidado de Deus. Então, prisão não é abandono. Deus treina homens em lugares difíceis. Porque em lugares fáceis, homens fracos. Lugares difíceis, homens fortes. Nós não podemos construir uma geração fraca. Nós precisamos apostar em uma geração forte. E geração forte tem confronto. Geração forte vai enfrentar momentos difíceis. Mas o que você está vivendo não define quem você é. Onde você nasceu não define quem você é. A sua família não define quem você é. O que define quem você é o que você carrega dentro de você. Isso faz toda a diferença. Eu quero declarar que a presença de Deus está neste lugar, nesse ambiente. Então eu sei que todas as vezes que eu fugir do pecado, pode me custar algo terreno, mas no mundo espiritual algo está sendo preparado. Então quando José foge do pecado, ele vai para a prisão. Mas na prisão Deus não abandona os seus. Na prisão Deus estava com José. Na prisão ele ganha favor. Na prisão ele recebe responsabilidade. Porque eu aprendo uma coisa nas escrituras: não aprenda a governar só quando você está no palácio. Porque é muito fácil governar quando nós já estamos no palácio. Mas na caminhada tem resposta de Deus. Na caminhada tem intimidade. Na caminhada tem relacionamento. Então aprenda a curtir a viagem, porque na viagem também tem milagre. No caminho tem resposta. No caminho você vai se tornar mais íntimo dela. Eu estava pregando a semana passada e Deus falou muito forte ao meu coração. Existem guerras que você não vence quando você entra na guerra. Existe guerra que você vence antes de chegar à guerra. E Deus me fez lembrar da história de Daniel. Daniel não vence os leões na cova. Daniel não vence a cova quando ele entra na cova. Daniel ele vence a cova. Daniel ele vence os leões quando ele propõe no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia.
Então a cova não é vencida na cova. A cova é vencida quando você coloca no teu coração: independente de qualquer coisa, eu não vou negar o Deus ao qual eu servo. Independente de qualquer coisa, eu não vou negar o Deus ao qual me escolheu, me separou. Porque não é sobre o rei da Babilônia, não é sobre Babilônia. É sobre o Deus que você serve. E eu aprendi com o pastor Jonathan, pregou lá na congregação, que Deus, Ele não é o quarto homem da fornalha. Amém? Ele diz que Deus é o primeiro homem da fornalha. Por quê? Porque se Deus é o quarto homem da fornalha, é dele, viu? Quando lançar os três, eles morrem. Mas Deus sempre chega primeiro. Então Ele é o primeiro homem da fornalha. Obrigado, viu? Estou usando por onde eu passo. E eu aprendi isso, coloquei no meu coração. Porque Deus não atrasa, Ele sempre chega primeiro. Quando estava mandando José para lá, Deus já estava lá. Porque Deus antecipa todas as coisas. Então prisão não é abandono. Dias difíceis não é porque Deus te esqueceu, não. Deus só está te aperfeiçoando. Tem muita gente sendo aperfeiçoada. Por que Deus falou que 2026 é um ano difícil? Porque se é ano de governo, você precisa enfrentar alguns gigantes para você governar. Então a gente muitas das vezes está muito preocupado. Eu vou orar para que Deus manda gigantes para a sua vida. Amém? Porque gigante não é problema. Deus nunca vai mandar o gigante se você não estiver preparado. Davi disse: eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão. Pode mandar o gigante, porque eu já estou preparado para enfrentar esse gigante. E quando ele enfrenta o gigante, ele vai para o palácio. Aprenda a resolver problemas. Não fuja das dificuldades que você tem enfrentado. Todas as vezes que você resolve problema, você está caminhando para governar. E a história de José nos ensina isso. Você está comigo aqui? Então, onde você pensa que Deus te esqueceu, é um tempo de preparo. Não fuja, não saia. Lugar difícil não define seu fim. E eu aprendi isso. Define sua formação. Define para onde você vai chegar. Então Deus está formando um caráter em mim. Deus está formando um caráter em você. Então José, ele vai dar nome ao seu processo. Mas isso aqui é tão lindo, porque José dá o nome aos filhos, porque ele entendeu que o que ele estava passando era um processo. Ele reconhece aquela dor, ele assume a responsabilidade emocional. Esse é um tempo de assumirmos responsabilidade emocional. Como é que está o seu emocional hoje? Como é que está você hoje? Você não vai alcançar o que está à sua frente sem liberar o que ficou para trás. Então, esse é o tempo de esquecendo as coisas que para trás ficaram. Porque o Senhor está fazendo algo. Você está aqui? Deixa eu declarar. Enquanto você não liberar, Deus não vai fazer. Mas quando você liberar, Deus vai fazer algo novo. Então eu preciso esquecer das coisas que para trás ficaram para alcançar o novo de Deus. Então o que eu preciso? Primeiro eu preciso assumir responsabilidade. Diga assim: eu preciso assumir responsabilidade. Para de culpar os outros. Para de dizer que alguém é culpado porque você não avançou. Para de dizer porque é culpado porque a empresa não abriu, alguém me sabotou. Ei, ninguém sabota os planos de Deus. Ninguém sabota os projetos de Deus. Não há atualização, a promessa ainda é a mesma. Não há atualização, as promessas continuam de pé. E eu preciso começar a enxergar isso. Então qual é o primeiro passo? Mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso parar do processo de vitimização. Porque vitimização paralisa propósito. Quando você começa a se vitimizar demais, ninguém me ama, ninguém olha para mim, você não vai viver o que Deus tem preparado, porque Deus está procurando homens fortes e mulheres fortes. Para de lançar a culpa para terceiro. Lembra quando o Senhor interroga Adão? Adão, o que tu fez, Adão? Adão, ei, foi a mulher que tu me deste. Quando Eva é interrogada, ele diz: não, foi a serpente.
ninguém assume responsabilidade. Quer crescer? Assuma a responsabilidade, querido. Porque enquanto você aponta o dedo, você transfere o poder e a mudança. Tu está aqui? Então, quando você assume responsabilidade, você cresce. E isso aqui é importante. Então, a cura começa na consciência e na responsabilidade. Diga comigo, Manassés. Quando Deus te ensina a soltar. Olha o que ele diz. Manassés, Deus me fez esquecer. Não é amnésia, é liberação emocional. José não pode ficar apegado ao que fizeram com ele. Você não pode ficar apegado com o que fizeram com você. Porque tudo é permissão de Deus. Porque se não fosse assim, você não estaria aqui. Se não fosse tudo isso, eu não estaria aqui. Glória a Deus. Eu acho que foi. Quem está pregando para vocês aqui passou por um processo muito grande. Para mim estar aqui hoje pregando é uma luta diária. Alguém que foi diagnosticado com dislexia, alguém que foi diagnosticado com TDAH, grau altíssimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não vou me vitimizar. Não vou arrumar desculpa para dizer para você, não. Há um propósito em todas as coisas. Existe frase que o dislexo ele não vai conseguir falar. Então, quando eu não consigo falar, eu troco a frase. Mas eu não posso estar me vitimizando, dizer, Deus, não. Tudo há um processo, mas também tudo há um propósito. E eu estou dentro de um propósito. Eu estou caminhando para um lugar ao qual Deus quer. Porque sua ferida não é sua culpa. Amém? Mas a sua cura é sua responsabilidade. Então a cura do seu emocional é sua responsabilidade. Amém? Então José não diz, meus irmãos me destruiu. Não. Ele diz, Deus me fez esquecer. Esse é um tempo de esquecer para viver o novo de Deus. Responsabilidade espiritual madura. Ele não terceiriza a culpa. Ele não vive refém do passado. Ele não se deixa a dor definir a sua identidade. Porque a dor tem definido a identidade de muitos. Mas a tua identidade é de homem segundo o coração de Deus. Então Manassés representa libertar-se da necessidade da validação. Você está aqui? Para de buscar validação de quem você não receberia conselhos. Nós aceitamos crítica de pessoas que jamais pediria conselho para essa pessoa. Como é que eu aceito crítica, apóstolo Adalto, de alguém que eu não pediria conselho? E aí quando começa as críticas, você entra para o teu quarto e diz, não suporto isso. Se você não recebe crítica, se você não recebe conselho, também você não pode receber crítica. Então esse não é um tempo mais de vitimizar não, querido. Para de se explicar para as pessoas. Esse é o tempo de começar a construir no secreto, no silêncio. Se você não pegar nada dessa mensagem, você vai pegar isso aqui. Você já viu como é que um construtor trabalha? O que ele faz quando o construtor está trabalhando? A primeira coisa que ele faz é cercar de tapume. Para quê? Para que as pessoas não tenham acesso àquilo que está sendo construído. Ouvi isso e aprendi. E carrego comigo. E eles colocam uma placa, só pode entrar pessoas autorizadas. Você está em construção. Não permita que as pessoas tenham acesso. Só permita pessoas autorizadas a entrar e dar opinião. Não aceita a opinião de qualquer pessoa. Só entra pessoas autorizadas. Pega isso aqui. Aí o prédio começa a crescer. Aí eles arrancam o tapume. Alguém olha, mas não tinha nada aqui. Porque construção se faz no silêncio. Construção se faz no silêncio. Construa no silêncio. Porque aquilo que você faz no secreto, Deus revela em público.
Entra para o teu quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Mas a gente tem um problema de contar tudo que a gente está fazendo. Fecha a boca. Cala-te. Construa no silêncio. Ninguém precisa saber, porque todas as vezes que alguém sabe, você já se comprometeu. Você está buscando validação. Alguém precisa validar o que eu estou construindo? Não precisa. Não se comprometa. Porque se o prédio não sair, ninguém sabe. E aquilo que ninguém sabe, ninguém pode falar. Você está comigo aqui ainda? Diga para esse irmão, crescer dói. Mas não crescer, dói mais ainda. Quando era para plantar a primeira árvore, diga comigo, 20 anos atrás. Porque se você tivesse plantado uma árvore há 20 anos atrás, você já estava comendo fruto. Mas há 20 anos atrás você disse, ainda não é o tempo. É assim ou não é? Ainda não é o tempo. Segundo melhor tempo para plantar uma árvore. Diga comigo, hoje. Não é amanhã. Então, se você quer construir um legado daquilo que vocês querem viver, governo de Deus sobre a sua família, começa a plantar hoje. Porque a colheita de amanhã é resultado da plantio de hoje. Diga comigo, a colheita de amanhã é o resultado do plantio de hoje. Então, crescimento é um processo doloroso. Poço, escravidão e prisão. Diga, primeiro dói, depois se transforma. Está doendo, mas vai valer a pena. Primeiro dói, depois transforma. Aí vem Efraim. Quando Deus te faz frutificar na dor. É na dor que você vai frutificar. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Pega isso aqui, querido. Deus não fez ele prosperar na terra da bênção. Deus fez ele prosperar na terra da aflição. É dentro dessa terra que você está vivendo que Deus vai fazer você prosperar. Você está aqui? Não foi na terra do conforto, não foi na terra da honra. É na terra da aflição. É aí que Deus trabalha no nosso coração. Foi na terra da aflição. E eu aprendi algo. Às vezes Deus tem que mexer. Isso vai para os jovens maiores de 18 anos. É necessário sair de casa para crescer. É necessário sair de dentro da casa de mamãe para crescer. Porque casa de mamãe causa estagnação. É uma geração que não quer sair da casa de mamãe, não avança. Por quê? Porque quando você sai da zona de conforto, aí você começa a dar valor às coisas que Deus vai colocar na tua vida. Amém? Você está comigo aqui? Então, se você não se mexer, o tempo te arrasta. E Ele nunca será gentil com quem se deixa levar. Então, não permita ir na direção da promessa. Só que você vai ver José não parando. Ele vai servir ferido. Ele liderou sem aplauso, produziu sem validação. Isso aqui é lindo. Porque eu não preciso de aplauso para crescer. Eu não preciso produzir quando alguém só me invalida, porque senão eu vou ficar refém dessa pessoa. Todas as vezes que você tenta, você está progredindo. Quantas vezes você tentou? Talvez 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem. Você não errou, você só estava aprendendo. Que tem lugares que você não precisa passar mais. E agora você está numa fase de crescimento. Amém? Aquela loja fechada não foi um erro. Agora você já sabe como não fechar uma loja. Tudo é aprendizado. Tudo eu tenho que levar como um aprendizado para a minha vida. Existem caminhos que eu não vou passar mais. Por quê? Porque eu aprendi que aqueles caminhos não são bons para mim. Quanto a sua energia está sendo drenada por lembrança dos abandonos, das coisas que te feriam, daquilo que não deu certo no passado. Todas as vezes que Deus fecha uma porta, tem uma porta muito grande para ser aberta. O problema é a nossa desistência. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Você não pode parar. O que Deus vai fazer é coisa grande. O que Deus vai fazer é coisa extraordinária. Esse processo não é para coisa pequena, é para coisas grandes. Então eu preciso me preparar, porque o que está vindo não é coisa qualquer. É coisas que alguém vai ouvir falar do que Deus fez. Mas hoje eu preciso decidir o que vai ficar atrás, que já não faz parte do meu futuro. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem lugares que já não te cabem mais. Vou repetir.
Existe lugar que você não é mais para estar. Sabe quando aquele lugar começa a ficar desconfortável? Vou te dar a notícia: você cresceu. E o ambiente está apertado demais. Você cresceu. E o ambiente já apertou demais. Você precisa tomar decisões. Você está aqui ainda, querido? Então a decisão é sua. Deus não precisa do que você perdeu para te abençoar. Porque Ele tem a especialidade de transformar aquilo que é pouco em muito. Não se lamenta pelo que você perdeu. Eu aprendi algo e eu carrego isso. O que eu perdi não me pertence. Ou não me pertencia. Porque eu estou caminhando para o novo de Deus. Lembra quando aquela viúva, ela vai ter com Eliseu? Ela diz: a tua filha, ou a tua serva, ela não tem nada senão, diga comigo, uma botija de azeite. Ela vai fazer essa declaração: a tua filha não tem nada senão uma botija de azeite. Deus só precisa de uma matriz. Vou repetir: Deus só precisa de uma matriz. Deus não tem problema com azeite, mas Ele precisa de uma matriz. 5 pães e 2 matriz. Um pouquinho de farinha, diga matriz. Um pouquinho de azeite, matriz. Porque Deus pega o pouco e transforma em muito. Mas isso vai da tua fé. Ele diz: vai, toma vasilhas emprestadas, mas não toma pouca, toma muitas. Eu vou pegar. Vou liberar para a sua vida. Se a CEMAP está caminhando para uma igreja de 3.000, 7.000 membros, Deus vai mandar para esse lugar? Sim ou não? Não. Quanto é que comporta aqui? Pois é. Sacode esse irmão e diga assim: esse é um tempo de avanço. Porque o espaço tem que crescer. Deus vai mandar de acordo com o espaço que eu peça vasilhas, pouco e não. Muito e não pouca. Aquela mulher saiu pedindo toda a vizinhança. Agora pega isso aqui. Ela vai viver um milagre cada vez. Enche, bota para trás, enche, bota para trás, enche, bota para trás. Diga assim: você vai viver um milagre de cada vez. Agora isso aqui é lindo. Sabe por quê? Chega um momento que ela diz: a nossa fé, ela é crescente. Chega um momento que ela estava com a fé tão alta que ela diz: traga mais vasilha. Repita comigo: traga mais. Traga mais. Ok. Aí o filho diz: as vasilhas acabaram. E o azeite cessou. Porque se não tiver vaso, não tem vasilha. Se não tiver vasilha, não tem azeite. Mas se tiver vasilha, tem azeite. Então você determina a quantidade que você quer. Está aqui. É você que vai determinar o quanto de azeite você precisa. Porque se acabar as vasilhas, o azeite cessa, ele não acaba. Porque de onde encheu aquelas vasilhas tem muito mais. Deixa eu liberar sobre a tua vida. De onde você perdeu, tem muito mais para chegar na tua vida. Daquilo que parece perca, porque ela só tinha um restinho de azeite, Deus vai trabalhar com pouco que tem lá na conta. Deus vai trabalhar no pouco que tem lá na tua casa. Deus vai trabalhar no pouco que aquilo que você acha que não resolve. Na mão de Deus muda tudo, queridos. Deixa eu voltar para o texto. A bênção não depende de quem está. A bênção não depende de quem está com você, porque a gente tem aquela: eu sou a média das 5 pessoas que a gente caminha. A gente não escuta muito isso? Isso é bom. Escolha pessoas que vão te jogar para cima. Mas a bênção não depende disso. A bênção não é quem está comigo, mas a bênção é quem está em mim. Amém? Porque Deus pega alguém que está lá em veredinha, dentro do mato. Revelei minha identidade, né? Veredinha. Manda para Ilhéus.
para fazer uma auditoria lá de uma semana e nunca mais voltei para a conquista. Porque a nossa vida não é direcionada por homem, é Deus que direciona as nossas vidas, queridos. O que há de vir virá e não tardará, só fique atento ao que Deus está fazendo. Então a bênção não depende de quem está com você, é quem está dentro de você. O que Deus tem para você é maior que qualquer perca. E eu estou caminhando para o encerramento. Maior do que qualquer abandono é levantar-se e andar e receber aquilo que Deus tem preparado. Maior que qualquer abandono é confiar nas promessas de Deus. Diga para esse irmão, você não foi chamado para viver assim, vivendo abaixo do nível ao qual Deus chamou você para viver. Deus não quer que você viva na mediocridade. O que é mediocridade? É uma pessoa mediana. Amém? Mediano, você não é mediano. A gente aprendeu que uma nota 5 dá para passar, é assim ou não é? Não, 5 é mediano. Você tem que caminhar para o 10. Diga para esse irmão, 5 é mediano. Caminha para o 10. Confia no Deus ao qual você serve. Confia no Deus ao qual você serve. Eu não preciso mais viver assim. Eu não preciso levar essa vida. Deus tem algo maior para mim. Olha o que diz a palavra de Deus. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua... Nós servimos a um Deus bondoso. Bondade e misericórdia te seguirão até amanhã. Está escrito assim? Não. Bondade e misericórdia é para esse mês? Não. Para 2026? Não. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Ei, você caminha com alguém que é muito poderoso. Você caminha com alguém que é forte demais. Você caminha com alguém que veio para fazer a diferença na tua vida. Nada é impossível para aqueles que confiam em Deus. Aleluias. Deus controla a sua bênção, Deus controla a sua alegria e acima de tudo Deus controla o seu futuro. Amém? Seu futuro não será como o seu passado. Eu não sei qual é a sua história, mas Deus conhece a tua história. Tua história pode ser de abandono familiar. Tua história pode ser escrita de traições. A tua história pode ser escrita de muitas coisas, mas para chegar até aqui você precisava passar por tudo isso. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Cadê teu bom ânimo? Você está animado aqui hoje? Aleluias. Diga para esse irmão, decida a partir de hoje encerrar algum ciclo, né? Para encerrar algum ciclo a gente precisa tomar algumas atitudes. Primeiro, diga perdoa, solte, deixe ir, porque às vezes segurar pode se machucar. Deus está dizendo, ei, perdoa, solte e deixe ir. Segundo ponto, diga para esse irmão, entre em movimento. Fé não é ficar parado, é dar passos em direção ao novo. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E o que é fundamento? Diga comigo, fundamento é um alicerce para nos dias maus, nos dias de vento, você não desistir. Fé é o firme fundamento. Então não se constrói fé sem um firme fundamento. Se coloque de pé, que eu já estou entrando no final. Então, fé não é passividade, fé é ação. Deus não abre porta, ou melhor, Deus abre porta, né? Mas a porta que está aberta, sim ou não? Sim. Mas veja o que Deus diz para Moisés. Moisés, diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? O mar está à frente, não dá para voltar, não dá para ir. Diga ao povo que marche. Se movimenta. Porque Deus não trabalha com quem está parado. Deus trabalha com quem está em movimento. Deus não trabalha com murmurador. Deus trabalha. Bota no projeto. Bote no papel. Glória a Deus. Pare de sonhar, porque você pediu algo a Deus um ano retrasado, você nem lembra o que você pediu a Deus. Então todo mês você pede uma coisa diferente. Foca.
Não é tempo mais de sonhar, é tempo de colocar agora o projeto no papel e começar a realizar. José não vai ter outros sonhos. Deus deu sonho e ele começa agora a caminhar dentro do sonho. Você já tem uma palavra, caminha dentro da palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Ei! Eu estou caminhando numa palavra desde 2018. E as coisas parecem que está tudo dando errado, mas eu disse, eu tenho uma palavra. Não há atualização, a promessa continua de pé e a promessa é a mesma. Deus está contigo, Deus não te abandonou. Deus vai te colocar lá dentro onde precisa ser colocado. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Circunstância não vai definir a sua vida. Está onde você está, ou está onde você não queria estar, foi um projeto de Deus. Vivendo regras que não são suas, foi um projeto de Deus. As fases difíceis não precisam destruir você. As fases difíceis, ela não é para te destruir, ela é para te lapidar. Ninguém governa sem ser preparado. Pastor Jonathan, ninguém governa sem ser preparado. Toda essa fase que você está enfrentando é um tempo de processo. É um tempo de processo. Vai doer, vai, mas está te construindo. Vai doer, vai, mas quando chega lá você está pronto para governar. Ei. Vai precisar perder algumas coisas, vai. Porque muitas das vezes você recebe uma túnica de honra, mas não é a túnica que Deus preparou. Rasgar a túnica de José, de filho amado, mas quem deu foi homem. Quero ver rasgar a túnica que Deus coloca sobre você. A túnica que o homem deu, alguém pode rasgar. Quero ver rasgar a túnica que Deus separou para você. Quero ver rasgar aquilo que está separado para a tua vida. Aquilo que Deus te deu, ninguém pode tomar. Aleluias. Ele nunca prometeu facilidade, mas ele prometeu presença. Isso faz toda a diferença. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse, eu vou contigo. Você só precisa confiar nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? A fé tem que mudar a sua visão antes de mudar o cenário. Você está comigo aqui? Ok, se você está comigo aqui, você vai praticar um ato profético agora. Olha para o cenário. Olha para o cenário agora. Porque Deus precisa primeiro trabalhar aqui, ó, na sua mente. Muda a visão. Muda aonde você quer estar daqui a 1 ano. Olha onde você vai estar daqui a 5 anos. E olha onde você vai estar daqui a 10 anos. Porque existe coisa, eu sempre falo na igreja, a gente termina naquele clamor forte, clamando por toda a igreja. E aí quando você chega em casa, parece, mas espera aí, nós não oramos na igreja, a gente não clamou, não disse que ia acontecer a mudança. A mudança não começa primeiro no natural, a mudança começa no sobrenatural. Então, enquanto eu estou orando, Deus está trabalhando lá em cima. Então, você vai chegar na tua casa, o cenário é o mesmo. Você vai chegar na tua casa, a mesa está no mesmo lugar, talvez o teu filho está no mesmo jeito, teu esposo está do mesmo jeito, mas você vai declarar, no mundo espiritual algo extraordinário está acontecendo. Não é físico, é no mundo espiritual. Deus está movendo. Terceiro, a fé faz alguém que não tem nada viver como alguém que já possui tudo. Cooperador na igreja, o meu pastor que treinava a gente lá, bruto igual canto de cerca. Um dia ele me perguntou, você quer ser o quê? Eu falei, você pastor, casado com Daniel, filha de pastor. Eu falei, eu quero ser pastor. Ele disse, começa a andar como pastor. Bota a Bíblia debaixo do braço. Bota o paletó, naquela época a gente usava paletó. E eu disse, a partir de hoje eu sou um pastor. Na minha mente, por quê? Assim como você imagina, assim será. Seu futuro, quem constrói você, filho?
Não sai daqui mirando, ei. Aquele ambiente não está mais da mesma forma. Quando eu entrar amanhã, quando eu pisar o pé lá, o negócio já está novo, já está tudo transformado. Porque assim como você imagina, assim será. Provérbios 23, 7. Andar por fé é decidir, reagir. Não o que você vê, mas o que você crê. Você está aqui? A fé não é olhar o que está acontecendo. Encerro aqui de verdade, senão minha esposa me pega. A fé, apóstolo Jorge, não é olhar o que está acontecendo. Porque as nossas vistas, ela denuncia o caos. Amém? Mas a fé é declarar o que vai acontecer, ainda que os teus olhos não vejam. Você pode declarar nesta noite, queridos, aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você pode declarar, sim, o ano de 2026 será um ano difícil, mas eu vou ver minha família sendo governada por Deus. Será um ano difícil, mas eu não vou sentir, porque eu não vou estar em crise, eu vou estar em Cristo. Tem alguém que vai estar em Cristo aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Declara o que vai acontecer na tua vida. Esteja preparado, porque a oportunidade não vem todos os dias. Eu estava preparado quando me convidou, bati nessa mensagem, eu quero pregar. Esteja preparado, porque quem está esquecido será lembrado. Quem está esquecido será lembrado. José, esqueci de você por 2 anos, mas estou lembrando de você agora, porque Deus fez com que eles esquecessem. Porque José estava sendo preparado. Aí José, barbeia, coloca vestes novas, porque eu vou entrar na presença do rei. Pega a melhor roupa, faz a barba, sai dessa depressão, sai dessa ansiedade. Pega a melhor roupa, pega o melhor sapato, o mais novo, se veste bem vestido. Por quê? Porque eu vou entrar na presença do rei. Porque o rei está me chamando. Chegou o tempo de governo. Chegou o tempo de governo. Chegou o tempo onde os esquecidos será lembrado. Chegou o tempo onde os esquecidos será lembrado. Deus não se esqueceu de você. O homem pode esquecer, mas Deus não se esqueceu de você. Aleluia! Se você colocar a tua fé em ação, já deu tudo certo. Esteja preparado. Ei, Deus já me revelou o teu sonho. Eu sei o teu sonho. 7 anos de escassez, mais 7 anos de bonança. O Senhor precisa pegar um homem técnico, um homem bom, um homem que conhece de agronomia, um homem inteligente para governar. És tu, porque não encontrei ninguém com tamanha inteligência. És tu, porque olhei em toda a cidade, não encontrei alguém com tamanha inteligência. Deus conta com você para um projeto extraordinário. Deus conta com pessoas aqui para projetos grandes. Deus conta com pessoas aqui, mas esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer no ano de 2026. Está chegando a resposta de Deus para a tua vida. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glórias. Jesus está na casa. E essa palavra foi para você, escolhido de Deus, que até hoje achou que você estava esquecido.
Mas Deus não esqueceu de você. Mas existem coisas nas nossas vidas que a gente precisa ser intencional. José era muito intencional. Você precisa ser intencional. Saber o que você quer. José, quando estava na prisão, diz: lembra de mim quando tu estiver diante do rei. E o Senhor está chamando pessoas aqui esta noite para ser intencional. Você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, por alguma calúnia, por alguma defamação. Romanos 8 diz: quem nos separar do amor de Cristo, tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo da espada. A gente vai passar por tudo isso, mas em Cristo nós somos mais que vencedor, amém? Então eu prego para vencedor. Independente do que você viveu, os projetos de Deus ainda estão de pé para a sua vida. Ainda que você nunca tenha sido evangélico, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para mudar o rumo da tua história. Mas existem decisões que só você pode tomar. Eu quero convidar você agora a levantar suas mãos e entregar a tua vida ao Senhor Jesus a partir de hoje. Essa decisão só você pode tomar. Ninguém pode tomar por você. Eu aceitei Jesus 2 horas da manhã, atrás de um trio elétrico, lá na Praça do Gil. E o diabo colocava na minha mente: e os seus amigos, o que você vai dizer para eles? Eu vi uma voz aqui: diga que você aceitou o amigo dos amigos, o melhor amigo. E eu disse: primeiro que eu encontrar na frente, eu vou declarar: aceitei Jesus. Não dura uma semana, não. Eu conheci Jesus de verdade. Eu encontrei um amigo que tem acesso a todos os cômodos da minha casa. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus hoje. Basta você levantar uma das suas mãos e dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Se você quiser, nós iremos orar por você. Tem alguém nessa noite? Se você está perto de alguém, diga para ela: eu tenho coragem de ir com você. Eu vou contigo lá à frente. Se você não tiver coragem de vir só, alguém vem com você. Dá o primeiro passo. Toma essa decisão hoje. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. As portas foram abertas e você tem livre acesso ao Pai. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Nada mesmo. Eu vivi tudo isso aí. Carnaval é a época que as pessoas mais se afastam de Cristo. Mas eu me alegro muito, porque todas as vezes que eu passo onde tem festa, a única coisa que eu sinto no coração é pena daquelas pessoas que estão ali. Porque verdadeiramente o Senhor me libertou. E Ele quer fazer isso na sua vida. A sua melhor decisão que você pode tomar na sua vida é entregar os teus caminhos ao Senhor. É confiar nele. E Ele diz para você: o mais eu farei sobre a tua vida. Aí o que os meus familiares vão dizer? Não se preocupe não. Jesus cuida dos teus familiares. Mas você precisa tomar essa decisão. Tem alguém? Que Deus continue abençoando a sua vida cada dia mais e mais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Nós vamos orar por esse projeto. O pastor George me deu a honra. Me permita, pastorzão, fazer o ato que nós fizemos lá em Ilhéus. Permite. O apóstolo liberou. Também pedindo na frente do povo, né? Mas foi algo que Deus colocou no meu coração muito forte. Nós vamos segurar essa bandeira. Ok? E eu queria os pastores, por favor, aqui à frente. Por favor, apóstolo. Com essa bandeira aberta aqui à frente. Deixa ela. Eu queria que primeiro vocês estendessem as mãos para cá. Pode colocar ela nessa forma aqui, pastorzão. Isso. Você pode estender as mãos para cá? Nós declaramos que vitória da conquista pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos que esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Que
cada viela, que cada rua, que cada espaço dessa cidade seja preenchido pela presença do Espírito Santo. Que esta cidade seja tomada pelo mover do Espírito Santo. Que haja o avivamento sobre as igrejas nessa cidade. Que haja avivamento sobre os altares. Que haja avivamento nos 4 cantos desta cidade. Nós profetizamos que a Bahia pertence ao Senhor Jesus. Nós profetizamos que a Bahia não pertence a todos os santos. A Bahia pertence ao Senhor Jesus. Nós profetizamos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. E como ato profético nós ungimos esta nação. Nós ungimos essa nação. Nós declaramos uma nação rendida aos pés do Senhor Jesus. Uma cidade rendida aos pés do Senhor Jesus. Um estado rendido aos pés do Senhor Jesus. Um novo tempo é chegado sobre as famílias na cidade de Vitória da Conquista. Um novo tempo é chegado sobre as famílias na Bahia. Um novo tempo é chegado sobre as famílias no Brasil. Sim, nós acreditamos que o Brasil será um braseiro aceso para esta nação. Nós acreditamos que a Bahia será um braseiro aceso para esta nação. Nós acreditamos sim que Vitória da Conquista será um braseiro aceso para esta nação. Que se levante homens carregados da presença, homens que confiam no poder do Espírito Santo. Nós abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta o teu projeto, por favor, Deus. Nós abençoamos nesta noite, Pai, cada mão levantada, Senhor. Nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer no ano de 2026, Pai. Nós vamos esquecer das coisas que para trás ficaram, porque acreditamos que o Senhor está fazendo algo novo. Pai, nós cremos que é um ano de governo. Nós cremos que é um ano de resposta. Nós cremos que o Senhor está provendo todas as coisas. Nós cremos em famílias blindadas. Nós cremos em lares blindados. Nós cremos em filhos, Pai, sendo direcionado pela Tua presença. O Senhor diz que nesses últimos dias derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Haveria profecias, haveria sonhos. E nós estamos vivendo esses dias. E nós cremos naquilo que o Senhor está operando. Toma este povo nas Tuas mãos. Toma esta cidade nas Tuas mãos. Toma cada família nas Tuas mãos, Pai. Cada um aqui representa, Pai, sim, Senhor, um embaixador sobre esta terra. E nós cremos que a nossa família está blindada no Senhor. Os lares estão blindados no Senhor. Os filhos, Pai, desta nação serão braseiros, Pai, para as outras nações. Nós profetizamos, nós liberamos sobre esse ambiente, sobre esta casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte. Aplauda ao Senhor Jesus. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Declare isso para encerrar. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus, meu Deus. Nós louvamos o Senhor por essa palavra. E tudo que eu anotei, coloquei lá no grupo da CEMAP, pra vocês não esquecerem, amém? Anotei tudo, joguei lá, estou fazendo isso agora. Obrigado, pastor Sérgio, pastor Daniele. Meu Deus, que alegria por essa palavra tão poderosa. Pedir permissão ao pastor, está no ponto aí, Mateus, só para a gente conhecer a igreja, a nova igreja. Eu estive lá na festa, certamente teve mais mudanças, mas para você conhecer a Shekinah Ilhéus, lá cabiam quantas pessoas, pastores? 800, agora cabiam antes era 260 pessoas sentadas, agora
em 800.000 pessoas. Olha aí, vamos lá, vai mostrar aí. A gente tem que se inspirar, né, irmãos? Tem que se inspirar, amém? Olha que coisa linda, glória a Deus. Você não está com inveja não, né, irmão? Você está feliz, amém? Glória a Deus. Foi uma noite maravilhosa, uma igreja linda. Olha que coisa linda que Deus fez, gente. Uma palavra muda muita coisa, amém? Você está debaixo de uma palavra profética. Olha que rapaz bonito, não sei quem é, meus, apareceu ali. Glória a Deus. Vamos lá para Jesus por a vida dessa igreja, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, eu só não fiquei com inveja porque o apóstolo Adalto também é meu intercessor, viu? Graças a Deus. Meus irmãos, a gente está finalizando esse projeto hoje. E eu já recebi alguns testemunhos de pessoas que entenderam isso. Nós tivemos, hoje um irmão marcou comigo e falou: pastor, eu fiz um voto com Deus agora, no voto de dezembro. E ele veio para me falar hoje que ele fechou um contrato de R$1.400.000. Por um voto que ele trouxe de R$1.000 aqui no altar. O mesmo voto que a missionária Patrícia fez ao Senhor. E que inclusive Beto foi tão abençoado que Beto que pagou a Hilux. Olha aí que bênção. Beto que pagou a Hilux. Ela esqueceu de falar isso, mas o dinheiro está no bolso de Beto. E então quando você coloca um projeto, eu gostei tanto da frase do pastor, teve gente que foi assustada. Para de sonhar, mas peraí, para de sonhar. É que tem que sonha, e o sonho vira pesadelo, porque nunca sai do lugar. Mas quando você escreve esse projeto, você gera um compromisso com ele. Ah, pastor, acabou o projeto, eu jogo o papel fora? Não, você vai ficar o ano todo incidindo sobre aquele projeto, expondo debaixo de oração, expondo debaixo de palavra. E aquilo que ainda não se tornou realidade, já é realidade no mundo espiritual. Só falta tocar no mundo físico. E eu sei que nós vamos ter muitos testemunhos para contar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas semana que vem, nós vamos ter uma festa aqui na quinta-feira. Já vou preparar um bolo de 10 metros de comprimento, em nome de Jesus. Vocês não, é profético, amém, irmão? Vamos comprar refrigerante e fazer uma festa aqui, na próxima quinta-feira, para celebrar o encerramento do projeto de vida do governo de Deus sobre minha vida, amém? E você, pastor, mas eu ainda não recebi. Irmão, já prepara o ambiente da promessa debaixo de adoração e debaixo de oração, amém? Glória a Deus. Olha, nós vamos fechar hoje, vai ser o último dia que nós vamos consagrar vocês. E eu quero convidar aqui os pastores para me ajudarem, como a gente faz todas as quintas-feiras. Os pastores, os presbíteros, eu quero convidar vocês a virem aqui à frente. As missionárias, os missionários que estão aqui hoje. Nós vamos fazer aquela frente aqui com os irmãos e vamos ungir as pessoas que vierem à frente. E a gente vai finalizar esse propósito hoje. E quinta-feira, fala para o irmão, quinta-feira tem festa, em nome de Jesus. Diga assim: nós vamos celebrar a sua vitória, amém? Nós vamos celebrar a sua vitória, tá bom? Então cadê a pastora Eliana, em nome de Jesus? Quero convidar aqui, em nome de Jesus, ali que vai ter uma oração específica sobre os empresários, os empreendedores, amém? Acende as lâmpadas para mim, por favor, que nós vamos orar para dar bênção pastoral. E você já vai pegar aqui a unção. Olha, o que eu estou ensinando à igreja? Só pede oração se for específica, que eles só vão consagrar. Mas se você precisa de uma oração específica, fale com eles, tá bom? E nunca ache que tem isso, aquele irmão tem mais unção que o outro. Tá? Às vezes o mais simples está aqui na frente tem a palavra para a sua vida. E você está esperando aquele, talvez esse. Às vezes não é assim que funciona. Deus pode confundir muitas coisas, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos por esse final desse projeto de vida. E nós te agradecemos por cada irmão, os que estão presentes, os que estão acompanhando pelo canal do YouTube, assistindo em casa, outros estão assistindo no notebook, outros estão no trabalho assistindo. Pessoas de vários lugares estão assistindo e receberam essa palavra. Da mesma unção que está neste lugar, ó Deus, nada impede. Essa unção que está aqui também está visitando pessoas em outros lugares. E da mesma palavra, o mesmo poder que recebemos essa palavra tem feito poderoso também, alcançando vidas em outros lugares. Ó Deus, nós não finalizamos sem dizer que acabou, mas nós vamos incidir e vamos colocar oração, palavra de oração e oração sobre esse projeto.
E eu tenho certeza, Deus, que já tem coisas se tomando forma e sendo gerada na nossa vida. Assim nós sairemos daqui debaixo dessa palavra, Senhor, e vamos caminhar debaixo dessa palavra até dezembro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço pela vida da pastora Mariana, toda a equipe que esteve com ela, o pastor Sérgio, o pastor Daniel, o apóstolo Adalto, o pastor Jonatas, a todos que vieram aqui e que estão contribuindo para que a gente levantasse um altar de adoração ao Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre sua vida, o sangue remidor de Cristo sobre ti, e que o Espírito de Deus esteja em teu espírito, e todos digam amém e amém. Pastora